Boa noite, o meu nome é Cássio. Atualmente eu tenho 61 anos de idade. Eu nasci em Fortaleza. Lembro-me que no ano de 1992 eu tinha 32 anos. Eu estava desempregado e com um filho de 12 anos. A minha esposa lavava a roupa para fora. O dinheiro que ela fazia mal dava para comermos. E assim foi por um bom tempo, até que no ano seguinte, mais precisamente no ano de 1993, eu acabei conseguindo um emprego no interior da Bahia. Este emprego era em um sítio de um amigo do meu amigo. O trabalho seria para eu fazer basicamente de tudo um pouco. Porém, o que me fez aceitar a este emprego foi os benefícios. Tínhamos direito à moradia, com água e luz inclusos, alimentação e uma caminhonete D20, sem contar que o salário era consideravelmente bom. O dono da propriedade se chamava Ronaldo. Era um senhor de aproximadamente 70 anos de idade. O mesmo era viúvo e seus 3 filhos moravam em São Paulo. Nenhum deles quiseram trabalhar no sítio com o pai. Então, o senhor Ronaldo acabou me contratando para trabalhar com ele. No sítio, trabalhava uma cozinheira, de nome Joana, e uma ajudante de cozinha, chamada Carmen. Ambas aparentavam ter seus 50 e poucos anos. E tinham também o João, um senhor de 65 anos, que era um faz-de-tudo no sítio. Todos moravam no sítio do senhor Ronaldo. Passaram-se alguns meses, tudo estava indo completamente normal, até que em uma certa noite eu fui acordado com umas batidas na porta da minha casa. Olhei para o relógio e eram 11 horas da noite. Achei estranho, pois todos tinham o costume de dormir cedo, porém acabei me levantando da cama para atender a porta. A minha esposa estava apreensiva, pois nós não tínhamos o costume de receber visitas naquela hora da noite. Quando eu abri a porta, me deparei com o dono do sítio, junto ao seu João. Ambos estavam com os semblantes fechados. Foi quando eu os perguntei o que havia acontecido. O dono do sítio me pediu para eu os acompanhar, pois eles estavam precisando de ajuda para consertar uma cerca que estava danificada. Eu os questionei o porquê de arrumar a cerca àquela hora da noite, já que era tarde, e se nós não podíamos consertar na parte da manhã. Porém, o senhor Ronaldo queria mesmo era arrumar naquele exato momento. Fiquei chateado com o pedido, porém me despedi da minha esposa e fui ver a tal cerca com eles. Percebi que ambos estavam armados e que tudo aquilo era bem esquisito. No caminho, eu vi um rastro de animais mortos, como galinhas e porcos, e algumas cabeças de gado. Eu fiquei surpreso com tudo aquilo que eu acabava de presenciar e perguntei ao senhor Ronaldo e ao senhor João o que havia de fato acontecido ali. Foi então que ambos me contaram que eles têm um problema sério e antigo com uma certa fera, que em algumas vezes durante um ano, esta mesma fera entra dentro do sítio para fazer estas atrocidades, destruindo cercas e matando os animais. Foi quando, no meio da conversa, o João gritou: "Olha ele ali!" E quando eu olhei, eu vi a silhueta de um homem em pé, em cima do telhado do galpão. Aquele homem deveria ter uns 2 metros de altura. Ele era bem alto. Foi quando o João, junto ao senhor Ronaldo, dispararam tiros na direção do mesmo, que pulou do galpão, que tinha mais de 4 metros de altura, e fugiu. Eu fiquei bem confuso com tudo aquilo.
Após todo o ocorrido, eu os indaguei, pois eu queria saber o que de fato estava acontecendo ali, e que, segundo eles, aquilo era um lobisomem. Eu comecei a rir, pois para mim, histórias de lobisomem era tudo conversa fiada, pois eu nunca acreditei na hipótese de que pudesse existir algum. Tanto o João quanto o Ronaldo ficaram bem irritados com a minha descrença e principalmente com a minha risada, pois na verdade eu estava convicto que aquele homem no telhado era alguém que por algum motivo queria dar prejuízo ao senhor Ronaldo. No dia seguinte eu contei para minha esposa o ocorrido e a mesma achou tudo muito estranho, porém não acreditou na história do lobisomem e acabamos rindo com tudo aquilo. Passaram-se alguns dias do ocorrido. Eu me lembro que eu estava na casa do senhor Ronaldo e fui para a cozinha para pegar um pouco de café, pois eu ia acender um cigarro. E lá estavam a cozinheira Joana com a sua ajudante de cozinha Carmen. Ambas estavam preparando almoço. Foi quando a Carmen me indagou de algo que me deixou confuso instantaneamente. Ela me perguntou se eu já tinha ouvido falar do Márcio, um rapaz que morou no sítio, na mesma casa na qual eu estava morando atualmente com a minha família. Eu respondi que não, que em nenhum momento eu tinha ouvido falar do Márcio. Foi quando ambas as mulheres se olharam com uma cara do tipo, conta ou não conta? Eu logo as indaguei. O que é que vocês têm para me falar? Me conta logo, quem é Márcio? Elas não quiseram me contar de imediato, só depois de muita insistência da minha parte que elas acabaram me contando e me pediram segredo, pois se o Ronaldo soubesse o que elas me contaram do caso Márcio, com certeza elas poderiam perder os seus empregos. Eu falei que o segredo morreria comigo. Elas me contaram que o Márcio morava na minha casa atual. O Márcio era um homem de 40 anos. O mesmo não tinha família. Ele estava aqui no sítio pelo menos por 10 anos. Sendo que em uma vez o Márcio tinha nos contado que havia uma fera nas redondezas do sítio e que por 2 vezes ele havia acordado com os uivos ao lado de fora de sua casa. E segundo ele, a fera era um lobisomem. Lógico que ninguém acreditou nele. Achamos que ele estava delirando. O próprio Ronaldo viu de tudo aquilo na época. Porém o Márcio falou para termos cuidado, pois aquilo que ele havia visto era sim um lobisomem. Com o passar do tempo, Márcio começou a andar armado, pois ele temia que aquela criatura pudesse tentar algo contra a vida dele ou contra a vida de alguém do sítio. Aquilo tudo começou a nos dar a ideia de que o Márcio estava ficando doido. Foi quando, em uma madrugada, ouvimos barulhos de tiro vindo do sítio, vindo da direção da casa do Márcio. Esta mesma casa na qual você mora com a sua família hoje, Cássio. Segundo elas, esta madrugada foi sinistra demais. Foi quando o senhor Ronaldo junto ao senhor João correram armados para a casa do Márcio, que ao chegarem lá, viu a casa do mesmo completamente revirada. Haviam marcas de briga pelo local, porém o Márcio nunca mais foi visto. A polícia chegou ao local no dia seguinte, porém descartaram o homicídio, pois o corpo do Márcio nunca foi encontrado. Foi muito sinistro, e a partir deste dia, Ronaldo e João começaram a andar armados até durante o dia. Foi por isso que você foi contratado, Cássio. Foi para ficar no lugar do Márcio. E elas completaram. É por isso que os filhos do Ronaldo não moram com ele há anos.
confesso que aquilo me deixou muito assustado. Após aquela conversa, o meu dia acabou, pois eu fiquei pensativo durante toda a minha jornada de trabalho no sítio. Chegando em casa, eu conversei com a minha esposa sobre o passado sombrio do sítio. A minha esposa automaticamente ficou estarrecida ao saber do acontecido sombrio. Infelizmente, ficamos refém do lugar, pois nós não tínhamos para onde irmos, pois a vontade de sumir deste local era imensa. Passaram-se alguns dias e em uma certa vez eu estava voltando para casa. Já era bem tarde. Foi quando que do nada o meu carro parou de funcionar. O local estava em uma escuridão total. Peguei a lanterna e saí do carro para ver o que havia de fato acontecido com o mesmo. E ao abrir o capô para ver o motor, lembro-me de sentir a presença de alguém pelas minhas costas. E quando eu me virei, me deparei com aquela criatura horrenda me encarando, próximo a uns 5 metros de mim. Os seus olhos eram grandes e amarelos. Os seus dentes eram grandes e pontudos, que mal cabiam direito em sua boca. Aquilo era muito grande. Em seu corpo continha alguns tufos de pelos. Eu fiquei em choque por alguns segundos. Foi quando eu decidi correr para dentro da caminhonete. Aquela criatura colocou o seu rosto encostado no para-brisa do carro e ficou me olhando com aquela cara horrenda. Eu peguei um 38 no porta-luvas e quando eu apontei para o rosto daquela coisa, a mesma deu um pulo para o meio do mato e sumiu. Fiquei dentro do carro em estado de choque. Na época eu não tinha como pedir ajuda, pois eu não tinha um telefone. Passei toda a noite dentro do carro. Só consegui ajuda no dia seguinte. Foi quando eu falei para todos o que havia acontecido comigo. Todos ficaram assustados com o que eu tinha relatado. Pouco tempo depois, eu fui embora. Eu não tive mais contatos com o senhor Ronaldo e seus funcionários. Hoje em dia, eu acredito piamente quando alguém vem me falar de algum acontecimento sobre o assunto. Eu não sei se as autoridades realmente não sabem da existência destas criaturas ou se as mesmas escondem da população para não causar um certo pânico. Porém, hoje em dia, eu sou a prova viva de que o lobisomem existe sim e está entre todos nós.